A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui para falar um pouco sobre a Palavra de Deus e teremos aí uma série de devocionais falando aí sobre este momento que estamos vivendo, não é? A semana aí da Páscoa. Estamos trazendo aí 8 devocionais. Cada dia teremos um irmão de nossa igreja trazendo uma meditação, tá certo? Uma breve meditação, para que a gente conheça melhor como foi a última semana de Jesus Cristo. Será que você já estudou sobre isso? É algo bastante interessante que nós poderíamos aqui trazer para vocês e esperamos que Deus fale ao seu coração através dessa última semana de Jesus, que o Espírito Santo o encontre, que você possa ser edificado por estas palavras. Eu vou trazer hoje para vocês aqui sobre o primeiro domingo, o domingo de Ramos, que geralmente é conhecido assim, não é? Nós vamos por que algumas pessoas o chamam assim, não é? O povo jogava ramos, o povo jogava folhas de palmeiras, tiravam até suas capas para colocar no caminho, enquanto ele cavalgava num jumentinho entrando em Jerusalém. Esse alguém era Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré. Esse Jesus entrava na cidade de Jerusalém, o que chamamos de entrada triunfal, porque todos o festejavam e todos diziam em alta voz: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Isso está escrito em Lucas 19:38. Isso era um problema para os fariseus. Os fariseus não estavam muito preocupados com os ramos que eram jogados, com as capas, as túnicas, com as palmeiras. Os fariseus não estavam preocupados com isso, mas eles estavam preocupados com essa frase: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Porque essa frase que está escrita em Lucas 19:38, na verdade, descrevendo um ato daquele momento, ela na verdade já estava escrita no Salmo 118. Eu queria ler para você, e por isso era um problema para os fariseus, porque o povo estava falando algo que já estava escrito, ou seja, era como se o povo estivesse invocando naquele momento o cumprimento de uma palavra já escrita há alguns séculos. Diz assim o Salmo de número 118, a partir do verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu. Falando aqui de salvação, agiu para nos salvar. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Veja que aqui já fala da festa, já fala dos ramos e já fala do que o povo estava dizendo. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Por isso, chamamos aí Domingo de Ramos. Por isso os fariseus não gostavam muito do que estava acontecendo, porque o Senhor Jesus Cristo não impediu que ninguém dissesse essas coisas, pelo contrário, Ele recebeu, não é, estas palavras como sendo de fato para Ele, como Ele sendo de fato aquele que viria agir em favor do povo, trazer a salvação. Aqui se inicia o dia da salvação. Contudo, momentos depois nós percebemos que as pessoas não queriam somente salvação, somente, que digo entre aspas, né, somente na opinião delas, porque elas queriam salvação e queriam sucesso. Como ainda hoje é assim, as pessoas não entendem muito o valor da salvação e ficam querendo sucesso na vida, querendo ter toda a saúde do mundo, querendo ter o melhor emprego, querendo ter o maior salário, a melhor posição, querendo ter fama, poder, autoridade, visibilidade, popularidade. Ainda hoje assim as pessoas querem que Jesus seja o gênio da lâmpada mágica. As pessoas estão muito mais preocupadas em ter sucesso do que com ter salvação. Então, infelizmente, ainda hoje é assim. E assim é que elas tropeçam na pedra angular.
Foi assim que as pessoas da época de Jesus tropeçaram na pedra angular. A pedra que as pessoas rejeitaram e disseram, essa não serve para a construção, se tornou a principal, a pedra fundamental, a que sem ela nada pode ser construído em cima. Então Jesus Cristo é a pedra onde nela se edifica a sua igreja. Contudo, muitas pessoas, ao invés de estarem edificados sobre essa pedra, tropeçaram nela, porque não a identificaram que era para a salvação das suas almas. Eles queriam um outro êxodo, eles queriam alguém que viesse e pudesse tirar o povo com braço forte, como Moisés fez ali, tirando o povo de Israel da escravidão do Egito e levasse para uma terra prometida. Contudo, irmãos, nós sabemos que o êxodo que Jesus veio trazer é muito maior. Aquele êxodo lá de Moisés, ele nos ensina sobre um êxodo muito maior, sobre um êxodo da escravidão do pecado, sobre a saída. Jesus vem nos retirar da escravidão do pecado e nos levar para uma terra prometida eterna. É isso que Jesus Cristo veio fazer, algo muito maior do que a obra que Moisés fez. A obra de Moisés era simplesmente uma pequena sombra da grandiosidade da obra de Cristo. Então, na sexta-feira, eles não tinham um Êxodo, eles não tinham Moisés, eles não tinham Davi, eles tinham um homem sangrando. Então, eles festejaram a Jesus, mas logo em seguida escolheram a Barrabás. Porque festejaram Jesus aqui na entrada no domingo de Ramos, mas não acreditavam que esse Jesus era o Rei dos Reis. Se estava preso, se estava apanhando, se estava ensanguentado. Logo, o bendito seja se tornaria crucifica-o. Eu receio, irmãos, aqui para nós meditarmos, eu receio que se nós pudéssemos ouvir essas multidões naquela época, talvez nós nos ouvíssemos presentes ali, naquele momento, junto com os gritos deles. Talvez a gente se assemelhasse a essa multidão nos dois momentos. O próprio John Piper disse, talvez tivéssemos louvado, mas em algum momento também zombaríamos. Afinal, não são os justos a quem Jesus veio salvar, mas a pecadores como nós. Olha só, vamos ler Lucas 19, a partir do verso 41. Olha só o que diz. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Algo muito interessante acontece aqui, eu diria que fascinante. Jesus Cristo, ele olha para aquelas multidões e Jesus Cristo chora. Jesus Cristo chora pelos que tropeçam na pedra de tropeço. Jesus Cristo, enquanto homem aqui, enquanto alguém que tem compaixão, enquanto alguém que ama, enquanto alguém que é misericordioso, chora. Mas aqui não se encontra apoio para denegrir a soberania de Jesus, como muitos querem utilizar esse texto e mostrar que Jesus não é soberano, não é completamente soberano. Jesus é, sim, soberano. O seu choro não indica uma fraqueza na execução do seu plano. Ele era, de fato, soberano, independente de chorar. O choro mostra uma forte misericórdia, mostra uma compaixão. Mas ele não deixou de ser soberano por causa disso. Ele curou a lepra com um toque, ele fez o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar, ele deu ordem aos espíritos imundos e eles o obedeceram, ele acalmou as tempestades, ele caminhou sobre as águas, ele transformou 5 pães e 2 peixes em uma refeição para milhares de pessoas. Assim que ele entrou em Jerusalém, eles sabiam que nada poderia detê-lo. O próprio Jesus sabia que o seu plano chegaria até o final. Ele tinha consciência do seu sofrimento, mas tinha consciência também da sua exaltação. Ele poderia apenas dizer uma palavra só. Ele mesmo disse isso, né? Eu posso dizer uma palavra e Pilatos e todos os seus homens poderiam ser dispersos, poderiam ser destruídos. Ele era e ele é o soberano. Jesus é um homem que chora misericordiosamente pelos seus
não é, que não o reconheceram, que não o receberam, não o reconheceram como Cristo, mas não deixa de impetrar o merecido juízo daquelas pessoas. Por isso ele é misericordioso, ao mesmo tempo soberano, ao mesmo tempo justo, ao mesmo tempo gracioso. Ele não depende do nosso consentimento ou do nosso louvor para ser adorado como um rei. Eu não sei se você se lembra, mas quando os fariseus lhe disseram para fazer o povo parar de louvá-lo, né? Diga a eles que parem, que calem a boca. O Senhor Jesus Cristo olhou para os fariseus e disse: eu asseguro a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aleluia. E assim como ele podia fazer pedras clamar, ele fez corações de pedra como o nosso, louvá-lo e bendizê-lo. Com isso, eu lhes digo, Jesus Cristo não fracassou quando morreu. Ele levou a cabo o seu plano. Deus, Jesus Cristo, é soberano. Ele é o nosso Rei. Bendito seja o Senhor, o Rei que vem em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe.